No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco no estúdio uma celebridade. O renomado jornalista Hermano Henning. Bom dia, Hermano. Celebridade por conta dele. Bom dia. Tudo bem, doutor Pedro? Bem. Como é que vai, senhor? Tudo bom? Já comentou as notícias? Obrigado pela presença. Grande notícia de hoje é a invasão da Câmara. Pois é. O sujeito tentou levar Frigobar. um frigobar pelo telhado. Rapaz. Complicado isso. Aquela região, Hermano, ali da Câmara Municipal, na Rua Luiz Facine, né, Rodrigo? Ela é muito visada por moradores de rua. Há muitos furtos naquela região. O centro da cidade. É. O centro da cidade de Guarulhos. Você sabe que foi uma das coisas que mais me assustou quando eu voltei, depois de 20 anos voltar a Guarulhos, o movimento que tem essa cidade. Né? Aquele eixo entre Dom Pedro e a Praça Getúlio Vargas. Incrível, né? Para estacionar um carro, impossível. Você Bom, tem que ser malabarista. Eu quero falar, o Hermano é de Guararapes, exterior de São Paulo, né, Hermano? Ali ao lado de Araçatuba. Aliás, Araçatuba é um dos nossos mais atuantes e progressistas bairros. E você começou lá na rádio da cidade, lá de Guararapes? Difusora Guararapes, ZYZ6, a princesinha do ar. Agora, uma pergunta que eu não sei a resposta. Como é que você veio parar em Guarulhos? Até hoje eu não sei. Eu vim aqui por causa da faculdade de Direito. Ah. Foi o primeiro ano da faculdade, não era a universidade, não era nada. Eu queria fazer um curso de Direito, eu saí do interior para fazer isso. Fiz o tiro de guerra em Guararapes e vim para cá fazer o vestibular. E foi o primeiro ano que entrei no vestibular, sem fazer cursinho. E aí fiquei em Guarulhos em função disso, para me formar advogado. Mas aí consegui um emprego na rádio, naquilo que eu gostava de fazer, que era também difusora Hora Certa de Guarulhos. E depois virou a Rádio Boa Nova. Naquela época era na Rua Dom Pedro II? Rua Dom Pedro. Ali funcionava a Câmara de Vereadores, ali funcionava o cinema mais antigo da cidade, o Cine República. Ali funcionava a padaria Joia Luz, onde a gente ia tomar um cafezinho. Enfim, Guarulhos vivia em torno da Dom Pedro, tinha um pouco mais de 200 mil habitantes, imagina. Rodrigo. Bom dia, mano. E você se assustou com essa evolução de Guarulhos, com essa mudança radical, que agora descentralizou um pouco, né? Pois é, Dom mas Pedro você já não é imagina, mais você imagina, Rodrigo, de 200 mil para 1.400.000 habitantes, quer dizer, a cidade se transforma. Guarulhos já não era, a Luiz Facine era uma plantação de eucalipto. Né? E a Luiz Facine hoje é uma das ruas mais importantes da cidade, né? Rua comercial. Mas é assustador. Assustador o que aconteceu com Guarulhos. Mas a cidade se transformou e, ao mesmo tempo, nós tínhamos ali um córrego com um problema muito grande de saneamento, era uma cidade complicada nesse sentido, virou a Avenida Tiradentes, quer dizer, passar por ali, isso aqui era um córrego, sabe? Eu acho que Guarulhos se transformou também urbanisticamente, sabe? Então a cidade... Agora, você sai do centro, vai lá para o bairro dos Pimentas, Tabuão. Bom Sucesso, Tabuão. Na minha época era pasto, criação de gado. Grandes fazendas, né? Grandes Exatamente. fazendas. Eu me assustei. Quando eu vi o bairro dos Pimentas, eu me assustei. É uma cidade à parte hoje. Eu me assustei, sinceramente. Bom, e você também chegou a participar praticamente do nascimento da Folha Metropolitana, na época o Guaru News, né? Era o Guaru News, era um jornal semanal, funcionava às terças-feiras, e eu fui o primeiro comentarista político do jornal. Foi muito interessante, uma coluna vendo e ouvindo que chamava o José Ribamar Matos da Silva de Zé da Silva. Ele quase me bateu. O Borioso acabou, não deixou ele me bater numa reunião da Câmara. Mas eu tenho uma lembrança muito boa do professor Ribamar, de todos eles. Né? Eu fui assessor do Valdomiro Pompeu, convivi muito com aquele homem. Era uma liderança política que hoje faz falta. Ele tinha um carisma muito forte, né? Era carismático. Sabe, Guarulhos me deu uma certa, sabe, foi a minha escola, dentro da minha profissão. Você assessorou o interventor federal também? Jean-Pierre Herman de Moraes Barros. Eu era oficial de gabinete e nós tentávamos fazer alguma coisa ligada à imprensa. Fui admitido pelo Nader, pelo Alfredo Nader. Prefeito. Houve a intervenção em Guarulhos. E assumiu o interventor federal. Todo mundo com interventor, imaginava, mas um sujeito tão bondoso, tão carinhoso, sabe, que acabou conquistando todo mundo ali. Eu acabei ficando um tempo.
E daqui eu saí para a revista Veja, fui repórter da revista Veja durante 5 anos, e de lá então que eu fui para a Europa, que eu iniciei minha carreira internacional e fui para a Globo. A televisão aconteceu assim de uma forma acidental, não é? E aí eu não saí mais. Bom, irmão, eu li o seu livro e eu cheguei a uma conclusão. Se eu estiver errado, então me corrija. Foi você que leu. Fui eu. Eu sabia que alguém tinha lido. Eu tenho a impressão que o grande diferencial na sua vida foi saber falar alemão, foi isso? Foi por causa disso que eu acabei indo para o exterior, fui para a Alemanha fazer uma cobertura das eleições da Alemanha e acabei recebendo o convite da rádio Deutsche Welle, a rádio da Alemanha, e fiquei trabalhando lá. Aí a Globo me contatou por telefone, telefonaram um dia lá para a redação, querendo uma notícia, e eu acabei, sem querer, entrando... E você diz no livro que eles pensavam que você era um alemão que sabia falar português. Pois né? é, exatamente. Mas esse cara fala bem português. Mano, você já passou pelas principais redações aí, não só do país como do exterior também. Como você vê a tecnologia no jornalismo? Ela tirou um pouco daquele romantismo que se tinha antigamente? Eu acho que tirou. Hoje é tudo muito, tipo como se fosse o pastel, como nós falamos aqui. Nossa, bom, você tem acesso à informação com muito mais facilidade, né? Antigamente você tinha que amassar o barro e ir atrás da notícia. Eu cansei de cobrir acidente na Dutra sem vítima. O pessoal do Estadão, eu fui correspondente do Estadão aqui em Guarulhos, junto com o Guarulhos News e depois a Folha Metropolitana. Então o pessoal do Estadão me pedia, mano, teve uma batida na Dutra, congestionando lá, eu corria para a Dutra, sabe? Então o pessoal brincava comigo, achava que eu ia ganhar um prêmio ESSO de jornalismo com um acidente na Dutra, né? Que era uma coisa muito engraçada. Mas a Dutra era uma estrada perigosa, era uma só via, e os carros vinham. E muita neblina naquela época, né? Enfrentou muita fila de orelhão para mandar notícia? Nossa! E telex, então, dentro do meu quarto na Alemanha, o teletipo, enfim. A gente usava telex, não tinha celular, não tinha essa coisa toda que a gente tem hoje. Mas foi uma época boa, uma época que se fazia jornalismo e televisão a lenha, né? Pois é. Era uma coisa... E no seu livro você fala também da importância das emissoras de rádio na cidade. Elas estão perdendo essa importância, não estão? Eu acho que não. Eu acho que não. Haja vista o sucesso que você faz aí através da rádio imprensa. Não, mas, por exemplo, a rádio, a Boa Nova de Guarulhos sumiu. Isso eu lamento. Isso eu lamento. Eu acho que Guarulhos perdeu isso. Então. Eu não tenho nenhum pudor em dizer isso e não tenho nenhum receio. Na época que eu trabalhava na Rádio Difusora, ali na Dom Pedro, a emissora era das emissoras unidas, da Record, né? E exercia um papel dentro da comunidade muito importante. Aí o pessoal do Grupo Espírita, Nosso Lar, de Santana, adquiriu a rádio para ela ser um veículo de promoção da crença espírita. E aí Guarulhos perdeu uma emissora de rádio e os espíritas ganharam. Exato, eu compartilho a sua opinião. Eu acho que a cidade perdeu. Perdeu, foi uma pena. Embora, sabe, e a Rádio Difusora de Guarulhos, eu insisto em chamar a Rádio Difusora, não é a Rádio Boa Nova, ela exercia um papel importante na cidade, sabe, de aglutinação, as pessoas... Tinha seu programa de auditórios, eu sei que isso não existe mais, mas as pessoas ouviam a rádio, ficava ali no Dom Pedro, que é a rua principal da cidade, sempre foi, com os alto-falantes ligados, o pessoal curtia, sabe? Era um veículo de informação importante, as coisas que aconteciam. Cobria muito bem o esporte amador. Havia uma maior identidade, né? É evidente. E o Guarulhos tinha espírito de comunidade, coisa que a proximidade com São Paulo acabou, porque a cidade acabou se emendando, né? Então, isso é uma dificuldade que a gente tem sempre comentado aqui em Guarulhos, irmão, a dificuldade de se fazer jornalismo pela proximidade com São Paulo. Nós somos meio que considerados, entre aspas, um bairro de São Paulo, quando se fala na questão de jornalismo. Você chegou agora, entre aspas, retornou para Guarulhos, já percebeu isso? Isso realmente influencia no trabalho? A ser feito, tem que se buscar outras formas para pular essa barreira? Mas eu acho o seguinte, em termos do jornal impresso, Guarulhos, eu acho que a coisa se esparramou um pouco, são jornais de distribuição gratuita, não existe... O Guarulhos News foi uma tentativa diferente, quando era semanal, era um jornal uma vez por semana,
mas eu acho que evoluiu em certos aspectos, né? Hoje, na minha época, não existia isso que a gente está vendo aqui hoje, né? Um estúdio com você, um jornalista preparado, um jornalista com bagagem, com experiência, falando da cidade, né? Então, a adaptação com a televisão e o rádio, eu acho que deu uma dimensão nova nisso. Eu acho que Guarulhos, antes disso, enfrentou uma época um pouco mais difícil. O Barbosa, lá da assessoria. Da assessoria de imprensa, o Barbosa trabalhou comigo na Veja, como repórter. Ele disse que, ó, a Bahia da Coco, Guarulhos da Jornal. Nós temos quantos jornais diários aí? Diários nós temos 2, né? 2 jornais diários. 2 jornais diários. São tantos, não imaginava. Esses tabloides de Guarulhos, eu acho que exercem um papel importante na vida da cidade, eu acho. Bom, e você retorna para Guarulhos e assume a TV Câmara. A TV Câmara, hoje é um dia importante para a gente, porque nós vamos fazer um jornal, o jornal da TV Câmara, é um jornal que é transmitido pela TV Câmara, uma emissora pública mantida pelo Poder Municipal, né, com a finalidade de servir como elo comunicativo do mundo político e administrativo da cidade, que é a Câmara dos Vereadores, com os munícipes, né? E nós tínhamos 3 jornais semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras. E com a função também quase que primordial de transmitir as sessões da Câmara. Agora nós teremos os jornais segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Qual horário? O jornal diário, às 7 horas da noite. Legal. E o jornal de terça e de quinta-feira tem uma certa particularidade, que ele será transmitido do plenário. Enquanto a reunião se desenvolve, enquanto a sessão se desenvolve, eu estarei lá movimentando os repórteres de um ponto fixo, ou seja, como se estivesse realmente ancorando um jornal e movimentando os repórteres naquela dinâmica que o jornalismo de TV, de uma certa forma, exige. Com sessão ou sem sessão, haverá o telejornal? Haverá o telejornal feito direto do plenário da Câmara Municipal. E as segundas, quartas e sextas-feiras, a edição normal do jornal, apresentado pelo nosso companheiro Leandro e mais uma repórter do staff da TV Câmara. Ok, muito interessante. Então estreia hoje. Estreia hoje, 12 de setembro, não é? com as manchetes, com o Brasil se movimentando, incrível, as manchetes dos jornais de hoje, eu acompanhei você dando as manchetes aí, envolve o mundo político, um esquema complicado. Né? Muito complicado. Mas tudo bem. Alguma pergunta final, Rodrigo? Não, vou fazer sim. Mano, na minha opinião, eu acho que a TV Câmara ela é um pouco que subutilizada. Ela poderia ser melhor utilizada para fazer esse elo, aproximar mais o poder legislativo da população. Além desse aumento do número de telejornais, aí, que vai ser um por dia, vocês têm algum projeto que vise isso? Olha, fazer essa interação? Eu acho que o projeto principal da TV Câmara é mostrar que ela é um veículo de comunicação da comunidade. Não é? Ela não pertence ao prefeito da cidade, ela não pertence ao presidente da Câmara, ela não pertence aos vereadores, muito menos nós jornalistas. Ela é do guarulhense. A TV Câmara é do público, a TV Câmara é do povo. E o que a gente quer? É aquilo que a gente vem tentando desde a época da radiodifusora, né? É fazer com que o morador de Guarulhos, ele não precisa ser nascido aqui, não, eu não sou nascido aqui, vim para cá praticamente adolescente, mas eu acabei me tornando guarulhense, mesmo que você, enfim, sentir que para ele gostar da cidade, não é? Ele deixar de se imaginar morador de um bairro de São Paulo. Ele é munícipe de uma cidade que hoje é a maior do país, fora as capitais. Guarulhos é a maior cidade do Brasil, não é? Tirando as capitais, Guarulhos é a maior cidade e muito maior que muitas capitais do Brasil. Então, fazer com que o público se interesse pelas coisas da cidade. A TV Câmara tenta cumprir essa. Eu acho que isso é o principal. Um jornal, as transmissões e as entrevistas com os senhores vereadores, com pessoas da cidade, isso também é muito importante. Obrigado pela presença, Hermano Henrique. Obrigado a vocês. E sucesso aí nessa iniciativa, hein? E estamos lá na TV Câmara à disposição dos amigos. Obrigado. Até uma próxima oportunidade.
Vamos dar um rápido intervalo, produção. 7 horas e 31 minutos.